Bom, nós temos esse carregamento triangular aqui e nós vamos determinar as reações de apoio, fazer os diagramas, encontrar a equação da declividade, a equação da linha estática, os valores da declividade nos pontos principais, que no caso aí nós temos no engaste e no ponto na extremidade livre, certo? Então vamos começar. Eu vou primeiro determinar as reações de apoio aqui. Nós temos um momento aqui no engaste. Nós temos um momento aqui. Nós temos uma força em X. Fx de A. E nós temos uma força em Y aqui. E nós temos o carregamento triangular. Vamos concentrar o carregamento triangular aqui, mais ou menos por aqui, certo? E esse carregamento aqui é dado por Q vezes L dividido por 2, certo? E ele está a uma distância do ponto A de L sobre 3. Beleza? Aí vamos calcular as reações de apoio. Beleza? Nas reações de apoio nós temos somatório de f de x igual a zero, certo? E aí nós temos que f de A, fx de A, é igual a zero. No somatório, para cima sendo positivo, é de f de y igual a zero. Aí nós temos que fy de A positivo, né, que o sentido está para cima, menos o sentido para baixo do carregamento. E o carregamento é dado por quê? Q L dividido por 2, certo? Isso igual a zero. Então, F, Y, A é igual a Q, L dividido por 2, certo? E agora nós temos que encontrar quanto equivale esse momento, né? A gente já tem quanto é Y de A e quanto é X de A, quanto é esse momento. Então, vamos fazer o momento no ponto A. O somatório do momento em A é igual a zero, certo? Sentido anti-horário sendo positivo, beleza? O que é que nós temos? Temos o momento em A, que está no sentido anti-horário, beleza? E nós temos o carregamento. O carregamento tem que sentido? O carregamento, considerando que o ponto A aqui, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o horário, então é negativo. Então fica menos que L sobre 2, né, que é a força concentrada, vezes a distância. A distância é quanto? L sobre 3, beleza? Vezes L sobre 3 é igual a zero. Então, o momento em A é igual a Q L ao quadrado dividido por 3 vezes 2, 6. Bom, agora nós vamos fazer o diagrama do momento fletor e do esforço cortante, certo? Essas aqui são as respectivas respostas das reações de apoio que a gente fez anteriormente. E agora eu vou demarcar elas aqui na minha estrutura, certo? Eu tenho um momento em A aqui. Tem um Fx aqui de A. Tem um Fy de A. Certo? Vou dar uma adiantada aqui no diagrama, fazer ele mais rápido, certo? No ponto A, nós temos uma força de YA, certo? De QL sobre 2, certo? Essa força sobe, QL sobre 2, e aí ela decai até B, que é zero. Então, ficaria assim mais ou menos o diagrama. Certo?
aqui positivo, dado aqui em cima, QL sobre 2, beleza? E aqui, na parte do momento, para as pessoas que não conseguem visualizar, vou fazer um corte antes de eu concentrar minha força aqui, certo? Aí eu tenho aqui mais ou menos assim, mais ou menos assim. Tá meio ruim o desenho, mas eu acho que dá para entender. Aí eu tenho aí eu fiz o corte aqui. Fiz esse corte. Aí eu vou ter o momento em relação a esse ponto aqui, vou botar um ponto X, e eu vou ter o momento de A aqui, certo? O momento de A. E aí eu vou fazer somatório do momento em X igual a zero. Beleza? Então eu vou ter que MA mais MX, porque os dois estão no sentido anti-horário, é igual a zero. Então, o momento em X é igual a menos o momento em A. Eu fiz isso aqui só para identificar que, tipo assim, o momento em A é QL ao quadrado sobre 6. Só que aí, esse diagrama vai estar positivo ou negativo. Aí eu estou mostrando aqui para vocês que ele vai estar negativo. Então, no caso, ele vai estar aqui para cima também, certo? E ele vai vir na mesma perspectiva do de cima. Só que aqui negativo agora. Negativo e com o valor de QL ao quadrado sobre 6. E é assim que ficam os dois diagramas dessa estrutura. Iremos agora encontrar a equação do carregamento desse carregamento triangular, certo? Nós temos aqui, vamos fazer um corte, beleza? Um corte chamado Q de x, certo? E a distância do ponto A até esse Q de x é x. E agora que vem a sacada. Nós vamos fazer uma semelhança de triângulo aqui, beleza? Onde Q sobre L, que é esse triângulo aqui, grande, que é o carregamento sobre L, é igual a Q de x, certo? Que seria esse triângulo menorzinho aqui, ó, esse daqui, ó, esse menorzinho aqui. Aí é Q de x vezes a distância. A distância seria daqui até aqui. Essa distância daqui até aqui é quanto? L menos x. Então, Q de x é igual a Q vezes L menos x dividido por L, certo? A caso de simplificar um pouco mais para facilitar os cálculos mais para frente, Q de x é igual a Q menos QX dividido por L, certo? Então, a partir dessa equação do carregamento, nós vamos encontrar a equação do momento, né? Então, eu vou aproveitar aqui, esse desenho aqui, eu fiz um corte aqui, certo? Então, fica mais ou menos assim, ó. Eu fiz um corte nesse desenho, certo? E aqui esse corte aqui, onde aqui é Q de x. Eu tenho um Q, certo?
Aí eu vou ter aqui o ponto X. Aí eu vou ter um momento aqui do corte. Momento de X. Eu vou ter o F Y de A da estrutura. Vou ter o momento aqui de A, que nós calculamos anteriormente, certo? O Fy de A, o momento de A, o momento de X. E tem essa distância daqui até aqui, que é X. Beleza? E qual é a sacada da questão agora? Nós vamos dividir esse carregamento aqui em dois carregamentos, certo? Vai ter um carregamento o carregamento de baixo, que é um carregamento retangular, e o de cima, que é um carregamento triangular. Para quando a gente for fazer a equação do momento, é mais fácil. É mais fácil do que fazer com um trapézio, certo? Então, vamos aos cálculos. A gente vai fazer o somatório do momento em x igual a zero, certo? Nesse ponto aqui. Então, a gente tem o momento em A, certo? A gente tem essa força, eu tenho um ponto aqui, essa força está girando nesse sentido, então, ela está no sentido horário negativo, então, menos Fy de A vezes essa distância x, beleza? E agora a gente vai para o carregamento, certo? Esse carregamento, vamos ver o carregamento retangular primeiro. O carregamento retangular, ele é Q de x, né? Aqui, Q de x, ele está na linha de Q de x. Q de x vezes x, que é a distância, vezes x sobre 2, que é para concentrar o carregamento, beleza? E aí, qual vai ser o sentido? O sentido vai estar positivo ou negativo? O meu ponto é esse, certo? E todo esse carregamento está girando nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, fazendo essa volta aqui, ó. Roda, né? Então, está no sentido anti-horário, então, positivo. Beleza? E agora eu tenho um carregamento triangular. O carregamento triangular, ele está em que sentido também? Está no sentido, mesmo sentido do carregamento retangular. O carregamento triangular está nesse sentido aqui. Eu tenho o ponto X e o carregamento está nesse sentido aqui. Então, ele está no sentido positivo. Só que o carregamento triangular, ele é o Q do carregamento, que é isso aqui tudo, menos o Q de X, que é até aqui. Então, fica Q menos Q de X aqui, vezes X sobre 2, que é para eu transformar, como é que se concentrar o carregamento, vezes a distância que ele está do carregamento, onde eu centrei o carregamento. A distância seria daqui, de x, até aqui, mais ou menos. Essa distância aqui, daqui até aqui, é 2x sobre 3, que é como se fosse 3x sobre 3, que é a distância toda, menos x sobre 3, que é essa distância aqui. Então, fica vezes 2x dividido por 3, mais o momento em x, que está no sentido anti-horário, igual a zero. Então, vamos dar uma simplificada nisso aqui. Simplificar não, vamos organizar primeiro. Mx é igual a... O momento em A que a gente achou na questão é QL ao quadrado sobre 6, né, que a gente encontrou logo no início. Só que aqui está positivo, passa para o outro lado, né, negativo. Menos
Q 6. Aí nós temos a força em Y aqui que a gente achou também, que era QL sobre 2, que está aqui positivo, negativo fica positivo, vezes X, aí fica Q vezes L vezes X dividido por 2. Aí nós temos aqui essa expressão aqui que está positiva e fica negativa, que é QX vezes X ao quadrado dividido por 2. E essa expressão aqui, que está positiva, fica negativa também. Menos Q menos QX vezes X ao quadrado dividido por, por 3. Corta 2 com 2. Nós achamos que a equação do carregamento era QX igual a Q menos Q vezes X dividido por L, certo? E agora a gente vai pegar isso aqui e substituir no lugar desses dois QX aqui, certo? Vamos colocar aqui. MX é menos Q. Então, agora nós vamos fazer simplificações para achar a equação do momento, certo? Aqui nós temos, aqui a gente vai fazer Q vezes X ao quadrado dividido por 2 e essa parcela aqui vezes isso. E essa daqui a gente já dá para dar uma simplificadinha, porque aqui, ó, Q menos, esse menos aqui está para toda essa parcela aqui, então fica Q menos, esse menos aqui quando sair fica menos Q, fica mais QX sobre L. Entendeu? Então, esse Q aqui e esse Q subtraem, dá zero. E aí, esse menos aqui, acaba que essa parcela aqui fica negativa aqui, fica positiva com esse menos, e depois fica negativa com esse menos. Aí, sai a parcela toda negativa, certo? E aí, nós temos mx igual, vou repetir isso aqui, essa primeira parte. Aí, agora fica x ao quadrado sobre 2 vezes q vezes menos, aí fica menos qx ao quadrado dividido por 2, certo? Aí aqui fica menos com menos mais qx ao cubo dividido por 2L. Aqui foi o que eu expliquei, essa parcela aqui se cancelam, certo? E aí fica aqui menos qx ao cubo dividido por 3L. Ainda dá para simplificar mais um pouco essa parcela aqui. A gente faz um MMC. Aí o MMC dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Aí fica 3 menos 2 dá 1. Aí fica 1 sobre 6, no caso, né? Aí nós temos aqui mx igual menos ql ao quadrado dividido por 6 mais qlx dividido por 2 menos qx ao quadrado dividido por 2 mais qx ao cubo dividido por 6L. No caso, esta daqui é nossa equação do momento.
Agora, com essa equação do momento, nós iremos integrar para achar a equação da declividade e achar o y máximo da questão, certo? Nós iremos pegar aqui a equação, integrar a primeira vez, certo? E aí ela vai ficar mais ou menos assim. Ela vai ficar assim, no caso. O EI θx menos q ao quadrado x sobre 6 mais QLX. X soma 1 em cima, multiplica 2 vezes 2, 4, menos QX ao cubo, 3 vezes 2, 6, mais QX à quarta, 6 vezes 4, 24, L, mais uma constante. E aí nós iremos integrar a segunda vez essa equação. X ao quadrado, 2 vezes 6, 12, mais QLX ao cubo dividido por 12, menos QX à quarta, 6 vezes 4, 24, mais QX à quinta dividido por 25 vezes 24 dá 120, mais C1x mais C2. Então aqui está a nossa equação do momento, a equação integrada a primeira vez e integrada a segunda vez. E a gente vai usar agora as condições de contorno para determinar as constantes que são geradas a partir do nosso, quando nós integramos essas equações. Agora eu vou usar as condições de contorno para encontrar essas constantes que nós temos nessas duas equações aqui, certo? Então, como nossa estrutura é engastada, nós temos que para x igual a zero, nosso ya e nosso θa é igual a zero. Então, nós vamos substituir nessas equações para encontrar as constantes. Então, para x igual a zero, nós temos o θa igual a zero. Então, nós temos que zero é igual a menos que L ao quadrado vezes zero dividido por 6, mais QL zero ao quadrado dividido por 4, menos Q zero ao cubo por 6, mais Q zero à quarta dividido por 24L, mais C1. Então, C1 é igual a zero. Agora, nós iremos usar a outra para encontrar C2. Para x igual a zero, nós temos que ya é igual a zero. Então, zero é igual a menos que vezes C1 mais C2. Então, chegamos à conclusão que C2 é igual a zero também.
Então, como as constantes são iguais a zero, nossas equações vão ficar assim. E a do y vai ficar assim. Então, essas são as duas equações que nós encontramos para a declividade e o y do carregamento triangular. Depois de encontrar essas duas equações, nós podemos utilizá-las para encontrar as declividades nos pontos principais. Quais são esses pontos principais? O ponto A, onde está engastado, e o ponto B, onde está livre, certo? O ponto A, a gente já calculou, né? De certo modo, lá quando a gente utilizou as condições de contorno, nas próprias condições de contornos, nas próprias condições de contornos, já sabíamos que o θ é igual a zero, entendeu? Então, θA é igual a zero, certo? Agora nós iremos calcular para o x igual a L, entendeu? Então seria o θB. Então x igual a L, nós estamos calculando a declividade de B. Então a gente vai nessa primeira equação aqui substituir em todos os lugares que tem x e coloca L. Então a gente vai colocar, vai ficar aí θB é igual a menos que aqui substituindo L aqui dá L ao cubo sobre 6 mais substituindo L aqui dá L ao cubo, que é L ao cubo dividido por 4 menos no lugar de x ao cubo aqui eu coloco L ao cubo mais que aqui substituindo aqui fica L ao cubo ou L à quarta. Aí L à quarta dividido por esse L fica L ao cubo. L ao cubo dividido por 24. Aqui o que a gente pode. Qual é o fator comum aqui entre eles? É o QL. Então a gente pode colocar o QL em evidência, certo? E a gente vai ficar mais ou menos, vai ficar tipo menos 1/6 mais 1/4 menos 1/6 mais 1 sobre 24, certo? Aí fazendo esse mem- fazendo esse MMC, nós chegamos à conclusão que θB é igual a menos QL
ao cubo dividido por 24 é I. Aqui, no caso, eu passei o EI para cá. Aqui, se não souber fazer, a gente vai fazer aqui o MMC. A título de curiosidade, se a pessoa tiver dificuldade para fazer. Eu falei que a gente colocava o QL ao cubo em evidência. Aí ficaria menos 1/6, mais 1/4, menos 1/6, mais 1 sobre 24. Aí, a gente coloca o 24 como sendo o fator. Aí, 24 dividido por 6 dá 4, aí fica menos 4, aqui fica mais 6, aqui fica menos 4 e aqui fica mais 1, certo? Aí, menos 8 mais 6, isso aqui, a resposta disso aqui dá menos 1 sobre 24, que é o que está aqui, certo? Agora nós iremos encontrar o y máximo. Mas qual é o y máximo desse carregamento triangular? Vamos analisar o que está acontecendo na estrutura. Vamos considerar que aqui é minha estrutura, certo? Tem um carregamento triangular aqui em cima, só que ela está engastada aqui nesse ponto, certo? Então, mesmo do jeito que está representada a força, não seja uma força pontual, seja uma força aqui, ó, mais ou menos aqui, veja que a estrutura onde eu estou fazendo a força, o y máximo sempre vai ser aqui, ó, o maior, da maior extensão possível, sendo que essa extensão é L aqui, vai ser essa, entendeu? Então, no caso aqui da nossa estrutura, o y máximo está no ponto B, certo? Então, a distância de A até B é L. Então, para o nosso y máximo, o x é igual a L. Então, a gente vai calcular aqui agora. Para x igual a L, para x igual a L, nós temos que EI y de x é igual a menos que L ao quadrado vezes L ao quadrado dividido por 12, mais que L vezes L ao cubo dividido por 12, menos QL à quarta dividido por 24, mais QL à quinta dividido por 120L, certo? E aí, então, aqui, o método de simplificar, aqui fica L à quarta dividido por 12, QL à quarta dividido por 12, aqui fica QL à quarta dividido por 12, então, um está somando, outro subtraindo, então, eles se anulam. E aqui, eu tenho QL à quinta dividido por L, então, fica QL à quarta dividido por 120. Então, eu tenho que é y máximo é igual a menos que L à quarta dividido por 24 mais que L à quarta dividido por 120. Certo? E aí, agora a gente vai fazer o MMC, né? E aí a gente acha que o y máximo é igual a... Você faz o MMC, você pode fazer na calculadora, pode fazer na mão mesmo, na calculadora fica mais fácil. Você pega 1, menos 1 sobre 24, mais 1 sobre 120, e aí você acha que menos que L à quarta dividido por 30 é I. Aí essa seria a altura máxima. E aí como é que a gente pode representar aqui o y, como ficaria na estrutura aqui, fazendo o diagrama da deformação, como ficaria na estrutura o y máximo e a declividade em B, que a gente achou também a declividade em B, a gente achou menos que L ao cubo dividido por 24 aí. E a gente vai fazer aqui mais ou menos uma representação aqui, né? Como é que ficaria.
ficar mais ou menos assim. Fica mais ou menos assim, claro que não com isso aqui. Deixa eu... Assim. E aí aqui seria o meu y máximo. Certo? Claro que não assim, mas mais ou menos assim. Alô. E agora eu vou representar como ficaria o ângulo, a declividade de B. Ficaria mais ou menos assim. Eu ia chegar aqui e traçar uma reta aqui, perpendicular. E aí, essa aqui seria minha declividade em B.